Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Beraldo Neto, sou professor de Física do Instituto Federal de Pernambuco, campus Recife. Fico muito feliz por ter essa oportunidade de estar falando aqui para vocês um pouco sobre minha formação, sobre minha atividade e a minha visão do ensino de ciências, mais particularmente o ensino de física. Em 1979, eu entrei no primeiro ano do ensino no antigo científico no Colégio Exuda. E antes disso, sempre estudei no Colégio da Rede Pública, mais especificamente do Grupo Escolar Joaquim Távora, na Madalena, que hoje fica bem próximo ali ao túnel, que eles chamam o túnel do Museu da Abolição, então o túnel da Abolição. E estudei lá no Exuda de 79 até 81. No ano de 1981, prestei vestibular para Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Pernambuco e comecei o curso de Engenharia Mecânica. Nessa época eu tinha 16 anos, quando eu passo no vestibular, mas como eu faço aniversário 15 de janeiro, quando eu entrei para cursar eu já tinha 17 e foi uma experiência muito legal entrar na Federal, principalmente porque a gente vai ver cálculo, física, química de verdade, como diz a história, porque eu tenho um professor que diz assim, a gente vai ensinar vocês a verdade, mas não toda a verdade. Na universidade, quem for fazer física, quem for fazer química, vai ver a verdade nua e crua, como diz a história. Então, a minha ideia inicial de fazer engenharia não é porque eu era apaixonado pela engenharia, não é isso. É porque o aluno que tinha facilidade em física, matemática e química, normalmente ia para a engenharia. Não existia muito a quantidade de cursos que existia hoje. Esse acesso que as pessoas têm, que fazer curso que tem matemática com biologia, que eu também gostava muito de biologia, não tem. Então você ia fazer engenharia, né? Então paguei Física 1, 2, 3, 4, cálculo 1, 2, 3, 4. Terminando o básico, aí teve a oportunidade de ser monitor. Eu fui monitor de Física Experimental 1, com o professor Wilson, que, interessante, era um dos donos do Colégio Exuda e era professor da Universidade Federal de Pernambuco. E Física Experimental 2 também fui monitor. Nessa época, teve uma greve essa muito demorada, e por conta dessa greve extremamente demorada, um colega meu disse, tá precisando de um professor de desenho lá na escola. Aí eu digo, desenho é para ver o quê? Né? Desenho eles viam aquele negócio de desenhar triângulo inscrito, circunscrito, não sei o quê. E o desenho que eu tinha visto no Exuda era muito bom, porque o Exuda, como os donos eram engenheiros, então lá tinha desenho. Só que o desenho da Exuda já era com perspectiva cônica, axonométrica, cavaleira, perspectiva mesmo. Era o desenho que eu vi na universidade no primeiro período. E só que na universidade já tinha visto desenho de descritiva. E eu fui. Né? Depois que eu vi que era uma escola no Ibura, Escola João Paulo, eu ia para lá da Madalena, tinha 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, e comecei dando aula de desenho. O professor de matemática saiu da escola, porque ele foi botar um curso dele, né, o curso Crânio na época, um curso muito famoso ali no IPSEP, e eu peguei as aulas de matemática. E eu gostava muito de aula de matemática, e você, novo, sei. Tive uma turma preparando para a escola técnica, uma turma de 4 alunos, né? Os 4 passaram. Então, na realidade, eu fazia engenharia, mas todas as vezes que eu dava aula, que eu ensinava alguém, que alguém passava de ano, digamos assim, passava num concurso, ficava aquela história assim, rapaz, tu ensina bem. Então, na realidade, eu não eu quero ser professor, não. Eu fui, digamos assim, conduzido a isso, porque o pessoal dizia que era uma coisa que eu fazia bem, né? Que era fazer com que as pessoas aprendessem quando eu ensinava. E isso chegou num ponto que eu disse assim, tem que escolher. E em 1986, eu fiz vestibular para a Universidade Federal Rural de Pernambuco,
Por quê? Porque a Rural era o único que tinha curso de licenciatura à noite. E eu precisava trabalhar já durante o dia. Aí nesse esse negócio de um ano e meio, eu tinha pego aula no Colégio Pré-Acadêmico de Olinda, no Colégio Boa Vista, na Conda Boa Vista. E um determinado dia eu consegui aula na Colégio das Damas, por intermédio do professor Guido. E das Damas, umas 2 semanas depois, eu fui para o Objetivo. E do Objetivo, Anglo, Nóbrega, Salesiano, todas essas escolas eu passei, porque você, quando vai para uma escola de referência e você vai para outra, no seu currículo, você ensina em boas escolas. Então, a água corre para o mar. Fica mais fácil você conseguir isso. Agora, a escola que me forjou como profissional é o curso Mauel, que era um curso preparatório para escolas militares, que era da época do Coronel Mauro. E o Coronel Mauro era daquele jeito, para você ver como foi forjado, que não existe aula extra, a quantidade de aula é aquela, o programa que tem que ser dado é aquele. Ele fazia: negão, você não está aqui para ensinar física, você está aqui para ensinar o cara a passar no concurso. E o cara passa no concurso resolvendo questões, aí ele dava as dicas e a gente seguia as dicas que ele dava. Quando o professor falta por algum motivo, ele dizia: professor, eu dou aula extra. O coronel: negão, não existe aula extra, que você não vai criar um horário para o aluno. O aluno perdeu aquele horário e essas 2 horas que ele vem para cá extra, era para ele estar estudando em casa. Então, foi assim que eu fui forjado como profissional, foi lá. E surge o Colégio Contato, que foi o divisor de águas na minha vida, que eu nunca pensei em trabalhar numa escola só, tanto é que eu sempre trabalhava em várias escolas ao mesmo tempo. E o Contato foi uma escola que a gente aprende muito. Trabalhar, por exemplo, com o Rogério Porto, que era o cara que eu estudava os livrinhos do Contato na época que eu fiz vestibular, em 81. Então eu fiz 81 para 82, exatamente 81. Eu estudava pelos apostilas de Aníbal Leal, que era o cara do União, que ele resolvia as 5 últimas provas do vestibular, e os livrinhos que era de Rogério, de Pedro Loureiro também. Tinha outro professor que eu não lembro o nome dele agora, mas aí então, para mim foi uma grande escola, o Contato, em todos os aspectos, todos. Desde a parte de aprender, desde a parte de relacionamento e a parte financeira também, que isso foi muito importante para a gente crescer profissionalmente e crescer em todos os aspectos da vida, né? E assim, passei vários anos no Colégio Contato. Fui para o Colégio Boa Viagem, também passei um tempo no Colégio Boa Viagem, saí do Colégio Boa Viagem, retornei ao Colégio Boa Viagem. Trabalhei vários anos na Academia Cristã, isso eu já tinha menos aulas no Contato, e passei um bom tempo na Academia Cristã com um cara que é um irmão para mim, o professor Dilson Magalhães. Enfim, em 2012, um colega me chamou para fazer o concurso de professor substituto do Instituto Federal de Pernambuco em Belo Jardim. Eu digo: vou não, é muito longe. Só que, como eles dividiam o carro e tinha coordenador no meio e tal, e fazia um horário de modo que a gente fossem 4 pessoas ou 5 no mesmo carro, o custo caía muito. Eu digo: vamos lá. Aí eu fui, gostei, e em 2014 fiz o concurso para professor efetivo, né? Logrei êxito e passei lá em Belo Jardim mesmo. Apesar do concurso já ser geral, mas eu passei uns 2 anos, eu acho, mais em Belo Jardim, e depois fui removido para o Instituto Federal de Pernambuco, campus Recife, onde eu sou um professor das antigas, mas eu sou um novato em campus Recife. Entrei aqui em 2014. Então, o que eu quero dizer a vocês nessa primeira parte é que as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente tem que aproveitar a cada momento. Então, observe que eu entrei na Rural em 86, 91 eu me formei, né? Então, isso aí é importante para vocês entenderem, porque a partir dessa data era só aula. Eu sempre gostei daquilo que eu fiz. É uma coisa muito legal, né? É você sair de casa, primeiro, para fazer o que gosta, e segundo, para ser bem remunerado por aquilo que você gosta. Então, isso aí não tem nada que pague isso aí. É você
as duas coisas estarem andando juntas, isso é privilégio de poucos. A atividade, né, quanto professor, eu sempre fui professor que eu amei estar em sala de aula. Eu não acho que eu sou mais um explicador. Por que isso? Porque o meu início foi dando aula particular. E aula particular você só mantém o cliente se o cliente tira notas boas. E o bom é que o cliente não tira nota boa da sua prova. Você está preparando alunos que estão fazendo prova de outro professor. Então você percebe que você explica legal. Então a minha atividade é fazer com que o aluno aprenda. E você sabe que não é você que faz o aluno aprender. Você faz o aluno entender. Entre entender e aprender ou apreender, existe essa lacuna aqui que vai ser preenchida pelo exercício, por tudo aquilo que você, como professor, ensina ele a fazer, e alguns realmente fazem e logram êxito. Outros não, né? Outros não vão fazer isso aí, querem entender, já sei, mas na hora de executar não faz, porque faltou aquela parte que é o treinamento, né? Não adianta ter talento, tem que ter o treino também, que faz parte. Então, eu sempre fui um explicador. Então, na minha atividade, eu sempre procurei estar dentro de sala de aula, nunca almejei coordenação. Por quê? Porque eu gosto de estar, tipo o chão de fábrica. Se existe o chão de fábrica para professor, o chão de fábrica é a gente estar dentro de sala de aula, estar em contato com o aluno, estar feliz, perceber o brilho nos olhos quando o aluno aprende ou quando ele entende. Porque alguns chegam e verbalizam, eu nunca tinha entendido isso e entendi dessa forma. Então, a minha atividade profissional, ela girou aí. Trabalhei um ano como professor substituto na faculdade Exuda, porque um professor meu teve um infarto e ele estava se recuperando, Marcos Beltrão, e o interessante é que me chamaram. Poxa, quem é que não gostaria de ser professor da escola onde você estudou o ensino médio? Então passei um ano lá substituindo ele, foi muito legal. Trabalhei física para arquitetura e isso foi muito bom para a minha formação, porque você tinha que procurar coisas de física interessantes para dar aula no curso de arquitetura, que era o curso que tinha física lá na faculdade Exuda. E aí você começa a ver a sua física, não deixa de ser uma física, só física pela física. É a física aplicada à arquitetura. Aí me interessou também estudar biofísica, então eu peguei o livro de Okuno, tem um livro que é muito bom, Fisiologia, que é um livro que você vai aplicar física para hidrostática, física para respiração. Isso aí você começa a se interessar a estudar essa física de modo que ela seja interdisciplinar e às vezes transdisciplinar com outras disciplinas. Quando eu entrei na Universidade Rural, é muito diferente do curso da Federal, do bacharelado e da licenciatura. Na Rural, era um curso mais de formação de professores. Tanto é que o meu curso não era um curso de física, é licenciatura plena em ciências com habilitação em física. Em outras palavras, eu pagava umas 5 químicas, umas 5 ou 6 biologia, que o pessoal chamava de GIA, e pagava com raiva, né? Muitos alunos, eu às vezes, quando eu pagava morfologia vegetal. Eu vou usar isso para quê? Mas o cara tem que ter consciência que ele entrou no curso de ciências. Não foi um curso específico de física. Grande vantagem para quando a gente vai estudar outras disciplinas, quando a gente vai estudar disciplina que precisa para o Enem, biofísica, tive facilidade porque eu tinha uma boa base de biologia e a minha faculdade também tinha biologia. Então uma coisa que a gente reclama muito na época, depois a gente percebe como foi importante aquilo na formação, porque a gente foi utilizar, né? Tanto é que o professor Guilherme Pereira, eu conheci na Universidade Rural, ele já era formado em Química e fazia o curso de Física lá na Universidade Rural. Então eu acho importante essa coisa de física, química, matemática, ou seja, ciências estão andando juntas. Por quê? Porque às vezes quando a gente vai analisar um fenômeno, há a necessidade de alguma outra coisa que se a gente não tiver na formação da gente, a gente tem que ir atrás de quem sabe, de algum livro, para que a gente possa explicar melhor aquela dinâmica ali. Então, a atividade, eu acho assim, sempre
gostei de estar em sala de aula, pretendo não sair de sala de aula, nem um pouco. Pretensões, digamos assim, a médio prazo, né, que a gente chega numa certa idade que fica mais difícil ter pretensões a longo prazo, é formar explicadores, né, formar professores, não em termos de conteudista, mas em termos de como você passar determinado conteúdo. Me apaixonei pela sala de aula invertida, né, e a sala de aula invertida fiz o meu mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, campus Agreste, terminei agora há pouco, defendido dia 3 de março, e foi em cima da sala de aula invertida para o estudo da termodinâmica, mas eu estudei a sala de aula invertida para qualquer outro estudo. E na Rural eu tive assim, uma formação muito boa para que eu pudesse usar essa sala de aula invertida, mas não tinha esse nome, mas eu já estudava física pelo livro do GREF, que era o Grupo de Reelaboração para o Ensino de Física, que trabalhava muito a parte prática da física, questionários para o aluno responder. Então, era uma filosofia diferente, né? Quem me apresentou o GREF foi o professor Alexandre Medeiros. Não tive muito tempo com ele, porque era justamente na época que ele estava indo para a Inglaterra, acredito eu, fazer o doutorado, mas pelo menos essa formação eu aproveitei muito. O GREF tinha os livrinhos, não é feito hoje que você chega na internet, bota lá GREF, Grupo de Reelaboração do Ensino da Física, e virá para você os livros do GREF que está aí na rede social, né? Nas redes. E o que é que eu queria que você tivesse a visão como professor? Primeiro, que você faça com que se preocupe que ali não tem só um estudante, ali tem um ser humano. E como ser humano, ele tem todos os problemas e todas as virtudes e todos os defeitos que todos nós, seres humanos, temos. Nem todo dia você acorda a fim de trabalhar, nem todo dia você acorda a fim de estudar. E você perceber isso, entender e como atacar isso deve ser um estudo constante na sua vida, tanto é que na escola de licenciatura a gente aprende psicologia da educação, psicologia geral, psicologia básica, uma série de psicologia que às vezes a gente pensa que não serve de nada, quer se livrar daquela cadeira, mas depois a gente vê o que a gente tem que usar disso aí. Então, primeiro, pense que ali tem um ser humano. Segundo, o objetivo nosso é fazer com que o aluno aprenda. Então a gente tem que fazer com que ele entenda e mostrar a ele como é que ele aprende. Sentir o brilho no olho quando ele entende. Esse tipo de coisa não vai ter robô no mundo que perceba. O semblante que ele faz, você já sabe se ele entendeu ou não. Se você vai explicar novamente ou não, ou de outra forma, aí é você que vai decidir. Mas você tem isso aí quando você é um professor, porque você percebe pelo semblante a alegria, a felicidade e o semblante de dúvida que ficou. E tornar a pessoa mais feliz do que ela era antes. Então a nossa não é ficar, o cara não tem que estar o tempo todo alegre, o estudo é solitário, o estudo é duro, é difícil, mas ele vai ver a felicidade do resultado quando ele aprender aquilo ali. Então a minha mensagem final para vocês é: sempre procure fazer o seu melhor. Perceba que a dificuldade que você teve de fazer um mestrado ou fazer um doutorado é a dificuldade que o aluno tem de ensinar, de terminar o nível médio dele, estudar a física do nível médio. Então a gente ser parceiro nessa dificuldade, perceber a dificuldade, atacar a dificuldade, mas acima de tudo, sair de sala com a certeza do dever cumprido e que fez por alguns minutos que seja, que aquele dia fosse um dia melhor para ele. O ser humano, cada vez que ele aprende alguma coisa, por menor que seja, ele sai um ser humano melhor. Então eu queria me despedir de vocês, dando um grande abraço, e eu espero que a gente ainda se encontre aí por vários locais da nossa vida e que a gente se cruze aí para que a gente possa continuar na labuta, mas acima de tudo, fazendo a felicidade dos que querem realmente aprender, nos estudantes. Beleza? Um abraço a todos, fiquem na paz.